Estão vendo minha tela, né? Sim. Abriu o slide. Slide aqui. Então, hoje a gente vai ver duas sessões, né? A sessão 2.2, ela é curtinha, né? E aí, então, a gente vai também fazer a sessão 2.3, para já ir ganhando tempo, tá? Com relação à prova, foi tudo tranquilo, né, pessoal? Vocês foram bem, não deu para ninguém foi ruim. Aí vocês devem ter recebido também a correção da prova por e-mail, né? Então, se tiver alguma dúvida, depois vocês podem perguntar e a gente resolve, né? Mas eu acho que essa prova de matemática financeira vocês foram melhor, né? Foram bem mais tranquilo, né? Então, volta a falar do avaliar, né? Da importância da gente chegar a 70%. Alguns de vocês já responderam, né? E aqui a gente tem um quadro, a administração está muito baixo. Eu estou mudando esse lado aqui de 70% para da turma que responder. Quem respondeu avaliar, eu já lancei 500 pontos, né? Então vocês podem dar uma olhada lá. Quem já respondeu já recebeu 500 pontos. Então a gente tem que beneficiar quem está respondendo, né? Então vai aparecer lá na nota de vocês, atividade do professor avaliar. Então, quem já respondeu já ganhou os 500 pontos. Quem não responder, não ganha os 500 pontos, tá? Então, depois vocês deem uma olhada lá, quem respondeu, para ver se está correto o lançamento. Se não respondeu, depois quando vier a outra listagem e responder, aí eu vou lançando a nota para quem responder, tá? Eu acho que isso aí beneficia mais quem está se preocupando em responder, porque o avaliar é uma ferramenta importante para a gente conhecer, vocês colocarem a opinião de vocês sobre a faculdade, sobre as aulas, sobre os professores, tá? Então, vale a pena responder e também se beneficia de 500 pontos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver nessa sessão 2.2, né, é o IOF. A gente vai fazer alguns cálculos com o IOF. O IOF, ele é a abreviação, né, do Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um tributo federal que incide sobre as operações de crédito, câmbios, seguros, ou operações com títulos e valores mobiliários. Então, normalmente a gente paga o IOF quando a gente faz compra no exterior, faz compra com cartão de crédito internacional, a gente entra nessa linha do IOF, tá? Ele é regulamentado pelo decreto 6306 de 2007, que denomina como imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativo a títulos ou valores mobiliários. Um dos objetivos da União com o IOF é de controlar e acompanhar onde estão as ofertas e demandas por crédito no país. Quer dizer, com o IOF, a União controla os custos, os gastos feitos fora do país, tá? Então, como que funciona o IOF e quais são as taxas aplicadas? O IOF funciona sobre diferentes taxas, com cada tipo de operação em que incide, entre os pagamentos com crédito, seguros, câmbio de moeda ou investimentos financeiros. Além de diferenciar cada operação, o IOF é um imposto que está em constante alteração conforme decidido pelo governo brasileiro. Quer dizer, o governo, se começam o pessoal viajar muito, o pessoal fazer muitas compras no exterior, e ele aumenta a taxa de IOF, né? Então, quer dizer,
Por que que é isso? Para poder evitar que saia dinheiro do país, tá? Então, o pessoal que vai muito viajar para Disney e tudo mais, o pessoal paga valores de taxas altas por consumir com cartão de crédito ou compras no exterior, né? E aqui ele comenta, né? O IOF com cartão de crédito e cheque especial, o pagamento do IOF em compras com cartão de crédito somente acontece caso haja um atraso no pagamento da fatura do mês, em compras parceladas ou não, né? A taxa cobrada no cartão de crédito pelos bancos, mas também como um cheque especial, é de 0,38 e a taxa do dia 0,0082, até a dívida ser inteiramente quitada. No caso das compras no exterior, com cartão de crédito pela internet ou viagem, a taxa é cobrada 6,38. Vocês veem a diferença que é cobrada dentro do país e fora do país, né? Então, esse é um ponto para ser visto quem compra com cartão de crédito, ou mesmo se compra direto pela Amazon, você paga com cartão de crédito, você paga essa taxa de IOF, né? Dentro do país existe uma taxa, mas é menor, né? Bom, isso aqui a gente coloca um pouco de teoria para entender como que a gente vai fazer os cálculos, né? Então, vocês lembram da, da, da último assunto que a gente viu, que a gente antecipava valores, né? Antecipava valores de 13º, antecipava valores de restituição de imposto de renda, os bancos cobram uma taxa, né? E também essa taxa é cobrada de IOF. Então, a gente tem um acréscimo em cima daquilo que a gente viu no assunto anterior. No assunto anterior, a nossa fórmula não tinha o IOF aqui, né? E agora, quando tiver operações que têm o IOF, você entra também com a taxa do IOF para ter o valor descontado com incluindo essas taxas, tá? Então, o VB é o valor descontado, é o valor resgatado, né? O valor descontado é o resgatado. O N é o valor nominal, que é aquele valor que a gente quer. O D é a taxa nominal com juros simples ao dia. O N é o período de antecipação de títulos, né? Os dias de antecipação. E o IOF é o imposto de operações financeiras. Quer dizer, você tem uma operação financeira e você vai querer antecipar o valor, se essa operação tem IOF, ela entra no cálculo. Estão lembrados desse tema que a gente viu na última aula antes da prova, antes da revisão, né? Aí ele comenta também que a taxa nominal e o IOF são taxas de juros simples. Então, se a gente necessita converter do mês para o dia ou do ano para o dia, a gente usa o conceito de taxa equivalente de juros simples, aquilo que a gente viu na unidade 1, seção 1. Por exemplo, você tem a taxa do mês, você quer a taxa do dia, você divide por 30. Você tem a taxa do ano e quer a taxa do dia, você divide por 360. Então, é juros simples, então é dividir a quantidade de dias equivalente, né? Então, ele traz aqui um problema para a gente, e já incluindo o IOF, né? Então, um empresário necessita adquirir um maquinário e, para isso, fará antecipação de 2 títulos nos valores nominais
de 23.650 e 15.740, que vencerão em 17 e 23 dias, respectivamente, numa instituição financeira que cobra pela transação uma taxa nominal de 0,12 ao dia, porcentagem de porcento ao dia, e 0,017% ao dia. Tá? Então, esse tipo de exercício é bem aplicação da fórmula, né? As taxas já estão ao dia, né? Então, não precisa fazer nenhuma conversão. A gente só tem o valor de 23.650, que está antecipando de 17 dias, e o valor de 15.740, que está antecipando de 23 dias, tá? Então, primeiro ele faz o cálculo para o 23.650, né? Então, coloca aqui o 23.650, a taxa é 0,012%, então, jogando em decimais é 0,0012, tá? O IOF é só aplicação de fórmula mesmo, né? O IOF é 0,017% ao dia, então vai somar, porque faz parte da fórmula, vezes 17, que é o N, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente chega ao valor do resgate de 23.099,19. Então, ele iria receber em 17 dias 23.650, como ele antecipou, ele recebeu 23.099,19. Tá? Para o outro valor, o título de 15.740 vai aplicar o mesmo juro, né, a mesma taxa nominal, que é o 0,0012, o IOF é 0,00017, o N aqui é 23 dias, tá? Fazendo o cálculo, o valor do resgate vai ser 15.244,03. Era 15.740, vai ter um valor de resgate 15.244,03. Somando os dois valores, então, ele vai ter um resgate de 38.343,22. Né? Tranquilo aqui, né, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos deixar isso aqui para vocês fazerem, né? Para dar uma treinadinha, né? Então uma loja de joias raras irá pagar um de seus fornecedores com o valor obtido na antecipação de duas duplicatas nos valores de 23.460 e 36.780, com vencimento de 6 e 19 dias, respectivamente. O banco fará a transação de antecipação, o banco que fará a transação de antecipação cobra uma taxa administrativa de 22,32% ao ano e o IOF 7,2% ao ano. Então, calcule o valor que o fornecedor receberá. Então, aqui vocês têm só que se preocupar que ele está dando a taxa ao ano, a gente precisa da taxa ao dia, né? O que a gente tem que fazer aqui? Dividir por 360. É isso aí. Então, vamos dar um tempinho para vocês fazerem.
Professor, você pode voltar no outro slide, por favor? Sim. Obrigada. Só esse? Ou mais um? Só esse mesmo. Ah, tá. Professor, Oi. assim que ela anotar, eu vou precisar pegar os valores que eu não peguei todos do Tá. exercício. Pode voltar, Suelen? Ou não? Pode sim, professor. Obrigada. Nada. Ô, professor, Oi. essa taxa de UOF de 7,2% ao ano tem que transformar também em Ah, dias? sim, tem que transformar também em dia, né? No caso é o quê? 7,2 dividido por 360? Divide por 360. É 7,2 dividido por 360. Ah, ah, Vai dar bem pequenininha, né? Mas faz uma diferença dependendo do dinheiro. tá. Obrigada. É. Professor, Oi. a primeira é 36.599,04 centavos. Eu não lembro de cabeça, né? Deixa eu ver aqui. 36, ó, uma deu 36.206, a outra 23.343. 344. Tá, então eu vou refazer, eu errei.
Vamos dar uma olhadinha então? É mesmo, aí o possibilidade de erro é só mesmo na conta, né? Então a gente tem os 23.460 para 6 dias, o 36.780 para 19 dias, né? Então, fazendo aqui para o 23.460, a gente acha de 22 e 32% divide por 360 vai dar 0,062 ou 0,00062. Então, traz aqui a taxa. O IOF é 7,2 dividido por 360, dá 0,02 ou 0,0002. Tá? Substitui na fórmula 23.460. Aqui são 6 dias. O N são 6 dias, né? Deu 23.344,58. Para o 36.780, são 19 dias. A taxa, o cálculo é o mesmo, né? 0,0062 é o D aqui. 0,0002 é o IOF. E aqui é 19 dias, tá? Fazendo o cálculo dá 36.206,97. Somando os dois, vai dar 59.551,55, tá? Conseguiram chegar perto? Algum problema de cálculo? Alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi. a taxa do IOF aí, que seu porcentagem, foi descoberta como? Você pega aquele valor do 7%, né? E divide por 360, né? O IOF, ele dá 7,2 ao ano, né? Aham. E aí você divide por 360, é esse aqui, né? Foi esse que eu 7,2 olhei. dividido por 360, tá? Tá. A Beleza. dica para fazer, que a gente vem comentando, né? A dica Aham. para fazer qualquer exercício é ir colocando. Você vem aqui, né? Primeiro ele fala o valor 23.460. Aí você já coloca aqui N igual 23.460. N maiúsculo igual 23.460, né? O D 22,32 ao ano. Então você já preenche tudo, depois é só jogar na Entendi. fórmula, tá? Evita da gente trocar os números, alguma coisa, né? Você já monta os N, dados, você diz, né? Já monta os dados. Você já vai montando um memorial de cálculo, né? Sim. E aí, N minúsculo, 6, um é 6, o outro é 19. Aí você já vai fazendo e você já fica com. É só mesmo depois a aplicação da fórmula. Sim, é bem mais simples A mesmo. fórmula está aqui e tal, sem maiores problemas. A gente pode só colocar um zero a mais, alguma coisa, e aí a gente vai ter algum erro no cálculo. Mas aí aquilo que eu sempre falo para vocês, né? A gente começa a desenvolver uma competência de análise, né? A competência do gestor tem que ser começar a avaliar um pouco os resultados, né? Então, por exemplo, se você começou de 23.460, né? Você tem que primeiro o valor que você chegou aqui tem que ser um valor menor que o 23.460. Então, isso serve para a vida profissional da gente, né? Quando vocês estiverem fazendo alguma atividade com cálculo, com números, com valores, vocês têm que começar a desenvolver essa competência de análise para ver, peraí, eu cheguei num valor aqui, mas peraí,
por que, será, eu cheguei num valor maior que 23.460, então, opa, se o VB é sempre um valor menor porque tem um desconto, o número aqui tem que ser menor. E também não pode ser muito menor. Então, é o lado dessa competência de análise que a gente tem que desenvolver como profissional, tá? É bastante importante isso, vocês começarem a se perguntar e questionar determinados resultados que vocês acham, né? Achou um valor, peraí, por que isso? Por que aquilo? É a competência de análise que precisa ser desenvolvida, tá? Para ser, para atuar como um bom profissional, tá? Para não colocar qualquer número e depois ser questionado por um superior. Puxa, mas você não viu aqui? Olha que diferença é essa, né? Então, essa análise a gente começa a entender. É aquela análise que a gente faz também, que a gente começa a aprender determinadas coisas com relação a valores, algumas coisas que a gente vai comprar, né? Você vai comprar uma coisa, você vê um valor altíssimo, você fala, isso é em cima do custo-benefício. Será que, mesmo que eu tivesse dinheiro para pagar, será que eu pagaria? É um lado que você analisa. E a mesma coisa com relação a valores obtidos em cálculos, tá? Mas é tranquilo isso, né, pessoal? Não é difícil, né? Sim. Na calculadora científica também faz esses cálculos, professor, não? Não, aqui dá para se fazer, pegar alguma formulazinha, é, dá para colocar algumas coisas. Eu posso trazer para mostrar para vocês. Na outra aula eu trago, tá? Para como que faz o cálculo, tá? Na Uhum, HP, tá? certo. Tá bom? Eu trago para vocês aí como que a gente faz o cálculo. Preparo uma apresentaçãozinha, tá bom? Ô, Oi? Gildásio, Gildásio, por Opa, gentileza, tudo bem? tudo bem. Só me tira uma dúvida. Aí eu tenho que somar o 0062 mais 2, então eu tenho que somar os 0064 direto? Ou aqui, ó, 0062 mais 00.2, que é o IOF. Eu junto Isso. tudo, vai para Você pode 0. juntar tudo, mas não vai dar 0064, vai dar 0,082, porque aqui são três zeros, né? Aqui são três zeros. Então, esse 2 vai somar com 6, tá? Não esse 2 somar com esse, tá? Entendi. Ele vai para no Mas você caso pode aqui. somar, você soma os dois e multiplica por 6, tranquilo. A mesma coisa aqui de baixo. Você soma os dois e multiplica por 19, Entendi. Obrigado. tá? Vamos para frente? Sim. Beleza. Então, vamos fazer mais esse. Uma empresa necessita antecipar o resgate de um título de 27 mil em 5 dias para pagar suas despesas mensais. O banco, em ocorrer a antecipação do título, cobra uma taxa nominal administrativa de 0,33% ao dia e 0,02 de IOF ao dia também. Então, aqui não precisa fazer cálculo nenhum, é só usar a fórmula, né?
O Caio, tá ouvindo? O pessoal, ele tá falando se tá mudo. É que eu tô deixando o pessoal fazer exercício. Você não tá ouvindo? Professor, Oi, oi. só uma dúvida. Nos cálculos de porcentagem aqui, eu tenho que dividir esse valor por dia, né? Transformar em dias, né? Faço vezes Já tá. 24 aí? Esse caso já tá, né? Você tá falando, Entendi. esse aqui já tá em dia. No Aham. anterior, tá? O Entendi. Essa é a anterior estava confusão em que eu ano, fiz. tá? Tá vendo? Ó? O anterior estava em Quando ano. você Agora pegar em anos, aí você tem que transformar em dias mesmo, em né? dia. Porque a fórmula, né? O Uhum. cálculo, ele, se você for buscar parte da teoria, ele fala que o juro é em dia, tá? Entendi. Então, por isso que tem que transformar em dias. Tá. Aí, se no caso, no enunciado falar que é em anos, aí pode deixar também, né? Tem que transformar, porque como a fórmula é em dias, você tem que sempre transformar em dias, tá? Então, Tá. você tem que pegar o que está no Sim, sim. enunciado, né? A interpretação, Se, né? se ele falar em mês, se ele te der uma taxa ao mês, a M, né? Aí você Uhum. tem que dividir por 30 para transformar em dia. Entendi. Tá ok. Pronto, gente? Pronto. Então tá aqui, né? A letra C, a fórmula tá aqui, né? VB, N maiúsculo, 1 menos D mais IOF vezes N, né? O N maiúsculo é o 27, tá aqui. A taxa, a porcentagem a gente transforma em decimais, né? Divide por 100, né? 0,033 dá 0,033. O 0,02 divide por 100 dá 0,002, tá? E o N de dias são 5 dias. Então, usando a fórmula, dá 26,527,50. Quer dizer, se você vai antecipar 27, o valor de 27 mil em 5 dias, você vai receber 26.527, quase R$ 500. Você vai ser descontado do seu valor para antecipar. Então, essa é uma forma da gente ver a vantagem ou não de antecipar. Aquilo que a gente comentou lá na aula anterior à prova, né? Às vezes você tem um negócio, você quer antecipar uma duplicata para pagar algum título, alguma coisa, você precisa ver se a vantagem, qual é o juro que está se cobrando, né? É bem carinho esse Então, daí, hein, professor? Quase R$ 500, 5 dias. quase R$ 500. Agora, se você vai antecipar um valor que antes você teria uma taxa muito maior, às vezes compensa você fazer essa antecipação. Por isso é que vocês estão se preparando para ser gestores das empresas, né? Vocês vão ter que saber fazer isso, fazer esse jogo, né? Tá? Sim, tem que ver se vale a pena, né? Saber se vale a pena, claro. Esse é bem nessa linha, né? Vamos em frente. Então, essa parte acho que não tem muita dúvida, não, né, pessoal? Essa parte acho que tá bem tranquilo, é aplicar fórmula. Se não tiver, se for uma operação que não tiver IOF, vocês usam a fórmula sem o IOF como a aula passada, né? A aula passada foi a aula antes da prova, né? E se tiver o IOF, ela faz parte da fórmula, então tem que ser considerado, tá? Então vamos para a seção 2.3, tá? Que aí ele trabalha em cima de taxa efetiva e taxa nominal. Então, o que
que é isso, tá? Então, a taxa efetiva, ele comenta que é a taxa de juros compostos e a gente usa ela como IEF. E a taxa nominal é a taxa de juros simples, como a gente viu na seção 2.2, tá? Então, a relação existente, entre a taxa efetiva e a taxa nominal é a conversão de regimes. Você vai converter a taxa de juros simples, que é a taxa nominal, em taxa de juro composto, que é taxa efetiva, e vice-versa, podendo ou não haver conversão temporal, por exemplo, passando do ano para o mês. Então, o que a gente vai ver agora nessa unidade? Eu tenho valores em juro composto e eu quero passar ele para juros simples. E eu tenho taxa em juros simples e eu quero passar para juro composto. Então, dá para se fazer isso. E além, vamos supor que você tem uma taxa em juro composto anual e eu quero passar para uma taxa de juros simples anual, tá? Essa é uma forma de converter. Agora, além disso, eu quero converter uma taxa de juro composto anual para uma taxa de juros simples mensal. Também dá para se fazer utilizando algumas fórmulas, tá? Então, vamos ver como que se aplica e como que faz o cálculo, tá? Professor? Oi? Sobre a questão da taxa de juros simples ou composta, hoje as instituições financeiras geralmente, se não me engano, quase todas, trabalham com juros compostos. Mas como o cidadão vai saber se ele está pagando juros simples ou juro composto numa operação? Porque geralmente o cara do balcão fala assim, olha, a taxa é tanto. E não fala se são juros simples ou compostos, né? Como a gente consegue identificar se é uma taxa ou outra? Normalmente, se você vai comprar um eletrodoméstico, alguma coisa, é juro composto, né? Então, os juros simples que a gente paga é mesmo nessas variações que são feitas, como a gente viu agora, de você antecipar alguns valores, né? Mas você pode chegar a questionar o vendedor. Tá bom, essa é a taxa, quanto que eu vou... Hoje vocês já sabem calcular o montante, né, das duas formas, tá? Vocês podem fazer isso na hora. Você vai chegar para o vendedor, você vai falar assim, qual que é meu valor final, já que eu vou pagar com juros simples, ou você está me dando uma taxa de juros. Aí você consegue, através das fórmulas que a gente tem, se está cobrando juro simples ou juro composto, se ele não te falar, tá? Pegando o custo efetivo total, né? Pelo Seria uma custo forma total, inteligente, porque geral, entendeu? o custo efetivo total de uma Pelo operação de custo, juros pelo compostos é custo bem mais alto. total, você consegue chegar da fórmula, né? É igual 1 mais I vezes N é o juro simples, né? E se for elevado a N, é o juro composto. Tá? Você anda com a formulazinha na cabeça e você já faz na frente dele. O cara vai cair, vai ficar de Assim, queixo caído. assim o cara não engrupe, né? Porque tem cada vendedor esperto. A É, gente no balcão, né, cara? Pois tem as financeiras, elas
A taxa, os contratos deles são Eu já absurdos. peguei. Então, mas normalmente não precisa nem se preocupar muito, eles fazem juro composto. Juro simples se você lembrar das aulas, da primeira aula que a gente teve quando a gente começou a fazer do juro composto, que o juro simples é uma reta, né? Vai um crescimento de uma reta, né? Linear. É linear. E o juro composto é uma parábola, né? Ele já começa. Então, porque se você pode ganhar mais, por que você vai ganhar menos, né? Então, com certeza, ninguém vai fazer taxa com juros simples. Ninguém é bobinho, né? Ninguém é bobinho. Né? Se alguém fizer isso para você, você fala assim, olha, se a pessoa te empresta o dinheiro com juros simples, você pega lá 100 mil reais, né? A pessoa fala, eu vou te cobrar juros simples. Você fala, eu quero. Que eu? E aí você Quem não quer, né? aplica no banco o juro composto e paga o cara só com o juro, entendeu? Já tem o Exato, lucro, com certeza. entendeu? Então, mas Aí ninguém esse faz. é Mas amigo. Esse é amigo. esse é amigo, é. Mas é uma boa oportunidade para você treinar, entendeu? É só pegar. Você pega. Muitas vezes eles dão, né, o valor final, né? Se você compra pela internet, né? Você compra lá. É só vocês entrarem, não precisa nem comprar, né? Entra, por exemplo, no site da Americanas.com. Compra lá um celular que custa R$ 1.000, né? Você vê, se você cobrar com boleto bancário, eles te dão 10% de juro, de desconto. Pode ver. Façam esse teste e entra qualquer uma, Americanas, Submarino, qualquer um deles. Chega lá, você vai comprar um celular. Aí eles dão lá. Se pagar no boleto, é 10% de desconto. O que é esse 10%? Aí você paga no cartão, é um valor X. É 10%, e aí eles te dão 10, você pode pagar no cartão em 10 vezes sem juros. Só que o juro é os 10% que você está pagando. Concorda? É isso aí. Concorda ou não? Né? É isso aí mesmo. É isso mesmo. Então, quer dizer, você está pagando um juro de 10%. A poupança, em 10 meses, você está pagando um juro de 10%. A poupança te paga 5% ao ano. Então, se você tem um dinheiro na poupança, aí vai aquilo que a gente comentou com a Suelen, né? Se você tem um dinheiro na poupança, você tem R$ 1.000 na poupança. Compensa você comprar à vista um celular de R$ 1.000, que aí ele te dá um desconto de 10%, ou você pagar em 10 vezes sem juros no valor de R$ 1.000. Se o seu dinheiro está parado na poupança, não vai render nem 5% ao ano. Então, compensa você fazer isso, você pegar o dinheiro da poupança e comprar à vista. É isso que a matemática financeira nos traz, essa avaliação. A gente joga-se muito isso, 10% sem juros. Não é 10% sem juros, 10 vezes sem juros. Você está colocando ali 10%. É um juro de 10% em 10 meses. Então, é nessa linha que tem que se avaliar, tá? Tem toda uma jogada, né? Tem toda uma jogada. Agora vocês estão ficando craques nisso, né? Então, vocês vão começar a questionar esse negócio de comprar em 10 vezes sem juros. Você só compra se você não tiver o dinheiro. Se você não tiver o dinheiro, você vai fazer o quê?
Você tem que entrar, você tem que aceitar. Você quer o bem, né? Você vai, já que eles em 2 prestações ou em 10, eles cobram 10% de juro, então vai para as 10 prestações. Eu faço isso quando eu vou comprar. Se eu não tiver o dinheiro, eu vou comprar no mais que dê, porque eu já estou pagando o juro mesmo. Chega nessa questão de fazer um paralelo de antecipação, né, do produto. Sim, sim. Que você antecipa a pagar mais. Paralelamente é uma antecipação. Né? Então, quer dizer, se vocês buscarem tudo que a gente já viu até agora, vocês encontram no mercado o que está sendo praticado e vocês já conseguem avaliar. Tá? Então, a fórmula para você fazer a conversão, né, da taxa nominal em efetiva, né? Então, taxa nominal é a taxa simples e efetiva é juro composto, tá? Então, eu vou transformar em juro composto, é IEF. Então, a taxa o D é a taxa nominal, o N é o período nominal em dias, o F é o período da taxa efetiva em dias, tá? Então, aqui, se eu quiser fazer, eu vou transformar uma taxa de juros simples em taxa efetiva, que é juro composto. Essa aqui é a fórmula. D é a taxa nominal, a taxa do juro simples. N é o período em dias. E F é a taxa efetiva em dias, o período da taxa efetiva em dias, tá? E a conversão da taxa efetiva? Eu tenho a taxa em juro composto, eu vou transformar em juro simples. Essa aqui é a fórmula, né? É bem complexa, né? Mas a gente vai ver uma forma mais fácil. Da mesma forma, o IEF é a taxa efetiva, o D é a taxa nominal, o N é o período da taxa nominal em dias e F é o período da taxa efetiva em dias. Tá? Aí a gente, ele traz aqui alguma coisa para a gente guardar, né? A taxa equivalente só altera a relação temporal e não o regime, tá? Então, o que quer dizer? Você transforma uma taxa, relação temporal é isso, né? Eu tenho em ano, eu quero passar em mês. Então, ele só transforma, só altera a relação temporal e não o regime de composto para simples. Agora, a taxa efetiva e nominal dá a mudança de regime. Então, composto, juro composto e juro simples, podendo ou não haver alteração no período. Tá? Então, são 2 formas. A gente até agora, né, a gente vinha trabalhando com a taxa equivalente. Agora entra para a gente a taxa efetiva e taxa nominal. Tudo que a gente fez até agora, a gente estava trabalhando com taxa equivalente. A gente viu agora, né, no exercício, a gente tinha uma taxa ao ano e a gente transformou para taxa ao dia. Então, é o que ele chama de taxa equivalente. Tá? Muda a relação temporal, que é de ano para dia, né? Mas não muda o regime, é sempre a taxa que era juro simples ou juro composto e não mudava. Né? Agora a gente vai ter uma visibilidade diferente, a gente vai mudar uma taxa que é de juro composto para juro simples ou de juro simples para juro composto e também pode fazer uma mudança temporal. Então vamos ver como que isso é feito. Tá? Ele aponta também no livro para a gente esse link, né,
que, que, que tem informações sobre taxa nominal e taxa efetiva, complementa aquilo que tem no livro, né? No Excel, ele também tem macros, tem funções que fazem essas conversões. Quer dizer, por que o Excel, né? Isso faz parte da nossa vida profissional, tá? Então, nós que vamos trabalhar como gestores, ou já trabalhamos como gestores, o Excel faz parte. Então, a gente precisa conhecer as funcionalidades do Excel, tá? Então, coloquem na rotina de vocês aí também, quem não conhece, para estudar um pouco o Excel, para ver o que dá para se fazer, inclusive com essa parte de matemática financeira, tá? Explorem o Excel, tá? E também ele diz aqui que a gente tem também essa parte da HP12C, né? Então a gente tem várias funcionalidades, agora a gente precisa conhecer um pouco a teoria para poder usar com tranquilidade os artifícios dos aplicativos, né? Porque se a gente não souber direitinho a teoria, a gente não consegue usar os aplicativos corretamente. A gente, né, não vai saber como que a gente faz para entrar com os valores e tudo mais, né? Então vamos ver aqui um primeiro exercício para fixar essa parte da teoria. Às vezes a gente fala teoria, assusta muito, né? Mas quando a gente começa a ver o exercício, piora, né? Na verdade, começa a ver o exercício e o exercício começa a ajudar a entender um pouco, tá? Então ele fala aqui, um contrato de financiamento em regime de juro composto, né? Porque o parcelamento é a longo prazo, apresentou uma taxa nominal de 32% ao ano. Apresente a taxa de trabalho desse financiamento ao ano e ao mês, tá? Primeiro aqui, o financiamento em regime de juro composto, né? Porque o parcelamento é a longo prazo. Então, se é longo prazo, ninguém vai fazer taxa de juros simples, né? Só que aí ele fala que tem uma taxa nominal de 32% ao ano. Ele quer que a gente apresente a taxa de trabalho do financiamento em ano e mês. Então ele começa a explicar, né? Como se trata de um financiamento de juro composto, a taxa de trabalho não pode ser nominal, tá? Essa taxa aqui não pode ser nominal. Então, pois ela é juros simples. Então, a gente deve trabalhar com uma taxa de juros efetiva. Quer dizer, foi dada essa taxa, mas o contrato está sendo trabalhado em juro composto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ele quer saber qual que é a taxa de trabalho, a gente vai ter que converter essa taxa de juro nominal, que é uma taxa de juros simples, para juro composto, tá? É essa explicação que ele está dando aqui. Taxa de trabalho não pode ser nominal, porque a taxa nominal é juro simples e o contrato é juro composto. Então, passando de uma taxa nominal ao ano para uma taxa efetiva ao ano, não há alteração temporal. Então, que a gente só está fazendo isso. A gente vai pegar a taxa de juros simples, que é chamada taxa nominal, e vai passar para uma taxa efetiva, que é uma taxa de juro composto. Ano e ano, não estamos alterando o ano, tá? Então, aqui, o que a gente faz? A gente aplica a fórmula, né? A única coisa que a gente tem que se preocupar são alguns valores da fórmula que ele comenta que tem que ser em dias, né? Primeiro, a taxa nominal está no ano, então o N é 360. Se vocês lembrarem que a gente falou agora há pouco da teoria, né? O N aqui tem que ser em dias, né? A taxa efetiva também
também será no ano. Então, o F também tem que ser em dias. Eu vou voltar lá para vocês, para relembrar para vocês a definição, tá? Tá aqui a fórmula, ó. Eu quero calcular a taxa efetiva, o D é a taxa nominal, tá aqui a taxa nominal. O N é o período da taxa nominal em dias, e o F é o período da taxa efetiva em dias também. Como lá no exercício nós estamos falando em ano, mas a fórmula tem que ser composta em dias, a gente tem que colocar a quantidade de dias do ano. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tá Tá bom. complicando, mas tá tudo bem. Não, não vai complicar. Você vai ver que nós vamos fazer o exercício e vai ficar tranquilo, tá? Uhum. Então tá aqui, ó. O que a gente fez? A taxa, ele tá dando, vou voltar aqui. A taxa é 32% de taxa nominal. Então essa taxa que nós vamos usar, tá? Só que ele está dizendo que é ano. Então, como a nossa fórmula trabalha em dias, nós vamos ter que colocar a quantidade de dias nos períodos ali, tá? Então tá aqui, ó. O D é 32% ao ano, transformando em decimal, dá 0,32. O N é correspondente à nossa taxa nominal. Como ela está dizendo que é ano, a gente vai usar lá em dias, então é 360. O F é o índice da taxa efetiva, que também é em ano. Nós não vamos mudar o período, nós estamos transformando de ano para ano, só que são 360 dias, o F é 360, tá? Aí agora a gente substitui os valores, 0,32 por 360 dá 0,009, soma com 1, né? Eleva a 360, vai dar 1,37 menos 1. A gente chegou numa taxa efetiva de 0,3769 ou 37,69 ao ano, tá? Deu para entender? Professor, Dúvida? Pode falar. nesse caso, dá para usar, é melhor usar, no caso, a HP, né? Para Quando ele fazer o está elevado? elevado. Para fazer o Isso, elevado, sim. Ou alguma calculadora que tenha cálculo de potência, né? tá. Você lembra como faz a... Lembro. Professor, eu tenho uma pergunta. É viável ter uma calculadora dessa? Depende onde você vai atuar, né? Eu acho que nesse momento você pode usar o simulador, né? Então, se você for atuar numa área financeira, né? Que aí vale a pena. Mas hoje a gente tem tanto apoio de computador, a gente trabalha direto com o computador, você pode. é, a gente tem celulares que são potentes, você pode baixar essa calculadora no celular. Eu não gastaria 300 e poucos reais nessa calculadora, eu baixaria no celular. Você concorda ou Entendi. não? Sim, concordo. É esse valor mesmo que o senhor falou mesmo. É 300, Achei um é pouco caro. 340, 350, né? Então, quer dizer, eu tenho eu tenho uma HP12C, mas ela já tem mais de 20 anos, né? Então, na época, a gente não tinha tanta facilidade que a gente tem hoje, né? Então, eu acho bobagem você, a menos que você trabalhe mesmo numa instituição financeira. Mas hoje você tem o simulador no celular. O celular hoje tem uma capacidade tremenda, né? É aquilo que eu estava falando. Você pode comprar, ao invés de comprar uma calculadora dessa, você
você investe num celular que você paga R$ 1.000, né? E você pode baixar essa calculadora, tem tantos outros aplicativos, né? Inclusive tem uma parte de foto muito bem feita, que é muito boa, tal. Você compra um celular com R$ 1.000, uma qualidade boa, com boa memória, tudo, compensa muito mais do que você comprar uma HP. Porque os donos da HP não vejam essa propaganda que eu estou fazendo, né? Senão me matam, né? Mas eu acho que hoje em dia não compensa, não compensa, não. Sim, tá mais fácil, né? Tem mais É, opções. hoje, não, você tem. Hoje, todo mundo, a maioria das pessoas trabalham com notebook em casa, ou tem um computador, tem, né? Ou celular. Celular hoje, todo mundo tem celular com capacidade, então você pode baixar o aplicativo, você tem umas outras calculadoras que você pode baixar, não precisa nem ser HP12C, né? Então, não sei, eu acho que não compensa, não. Se você vai comprar um pouquinho, vai gastar um pouquinho a mais, então já compra um celular que te dá muito mais outras qualidades, né? Então, outras funcionalidades, tá? Sim, sim. Obrigada, professor. Nada. Então, pessoal, só colocando bem aqui, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está... ele apresenta, ele fala de um contrato, que é juro composto, né? E ele diz que tem uma taxa nominal. Então, ele dá uma explicação por que não pode ser. Então, ele quer que a gente passe a taxa efetiva, né? Até aqui não está se calculando, não está fazendo nenhum composto de juros nem nada. Ele só quer saber qual a taxa que está sendo utilizada, tá? Então, ele quer a taxa ao ano e ao mês. Então, aqui ao ano, ele já chegou, né? A taxa efetiva é 37,69 ao ano. Então, se vocês olharem aqui, a gente tinha 32% ao ano na taxa nominal, a taxa efetiva é 37,69. Então, a taxa, além disso, você está convertendo uma taxa de juros simples para juro composto, ela acaba até sendo uma taxa maior, tá? Então, chegamos à taxa anual, agora ele quer a taxa mensal, né? Então, ele fala aqui, a taxa de trabalho efetiva é 37,69 ao ano. Então, o que ele comenta ainda? Note que a taxa efetiva, numa relação temporal, que a taxa nominal ao ano, foi maior que a taxa nominal, né? Sempre que não houver alteração temporal, a taxa efetiva será maior que a taxa nominal. Aqui é aquela dica para vocês já ficarem atentos, né? Se não houver alteração temporal, quer dizer, eu estou convertendo de ano para ano, a taxa efetiva será sempre maior que a taxa nominal. Foi o que aconteceu aqui, ó, de 32 para 39. 39, desculpa, para 37. 37 é maior, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente já chegou na taxa efetiva anual, agora nós vamos transformá-la para a taxa efetiva mensal. Então, aqui tem alteração de regime, tá? Então, a gente vai passar de juro simples para juro composto, de ano para mês. Então, o que ele vai fazer aqui? A taxa nominal no ano é 360, tá? E a taxa efetiva será ao mês. Assim, o F da taxa efetiva, como é mensal, vai ser 30. Então, no anterior, a gente usou o F como 360, porque a gente queria transformar a taxa efetiva em ano. Agora, a gente quer transformar a taxa efetiva em mês, nós vamos usar 30, porque
são dias. Esse N da taxa nominal e o F da taxa efetiva são em dias, tá? Como aqui a gente agora quer transformar de ano para mês, a gente vai usar aqui a quantidade de dias do mês referente à taxa efetiva em 30, tá? Depois que encontrou os valores respectivos para ser substituído na fórmula, aí é só fazer o cálculo, né? 0,32 dividido por 360 dá 0,09, mais 1 elevado a 30, então dá 1,009 elevado a 30, e a gente, fazendo os cálculos, a gente chega no 0,0270, e é 2,70 ao mês. Deu para entender, pessoal? É complexo? É só a gente definir o que vai em cada valor na fórmula. Concordam ou não? Nessa fórmula Sim, aí. professor. Oi. Pode falar, Jackson. Não, mulheres primeiro, pode falar. Sinta-se à vontade. Obrigada. É assim. O senhor dividiu esse 0,32 por 360. Isso. Aqui na minha calculadora tá dando 0,008. É aproximação? É. Deixa eu ver aqui. É arredondamento, né? Deixa eu ver aqui que... Não, na minha deu 009. Dá para ver aí? Dá para ver a calculadora ou não? Não, não dá pra ver os números, mas eu vou fazer em outro Não, lugar não. pra ver. Então, mas Pode prosseguir. a minha deu 009. Minha deu 009. Fala, Jackson. Nessa fórmula aí, o N ainda continua 360, né? Às vezes eu pensei que poderia confundir como terá que ser feita a conversão para meses, para o mês, tendo essa potência de 30, esse expoente 30, aliás, às vezes, te confesso que às vezes poderia dar uma confusão em relação ao N também colocar 30 no N, né? Mas o N continua sendo Então, mas 360. aí o que nós vamos fazer, né? A gente tem que ficar atento, vou voltar lá, tá? A gente tem que ficar atento à definição da fórmula, tá? Aqui, ó. O N é o período da taxa nominal. Então, o que nós estamos querendo fazer? Nós queremos transformar uma taxa anual para uma taxa mensal. Então, se o N é o período da taxa nominal, se lá é ano, então é 360. Agora, nós vamos querer transformar para mês, o período da taxa efetiva. Então, como a taxa efetiva é mês, aí nós vamos colocar em 30. Então, a gente não pode esquecer nunca dessa definição aqui, tá? Essa definição é que nos ajuda a ter os valores corretos. Bem? É isso aqui, né? Ó, agora eu estou passando de uma taxa nominal de ano para uma taxa efetiva em mês. Então, esse lado aqui é a taxa nominal e o F aqui é do taxa efetiva. Agora ficou claro, Tá? porque até mesmo no enunciado, né, como você falou, a É, taxa nominal em ano, ou seja, de ano. N 360. É. Ficou bem claro Mas agora. é costume, a gente vai fazendo, vocês estão tendo. Se vocês lembrarem,
lá naquela taxa equivalente que a gente tinha o P sobre o A, que era pedida e apresentada, é mais ou menos na mesma linha, né? A gente queria transformar de uma taxa anual para uma taxa mensal, então a taxa pedida era mensal e a taxa apresentada era em ano. Então aqui a gente dá para fazer uma associação, mas é sempre ficar atento a que é o que está a definição. Tá? Podemos ir para frente para ver o que ele nos apresenta? Vamos ver aqui, ó. Um contrato de financiamento de regime de juros simples, porque o parcelamento é curto prazo, apresentou uma taxa efetiva de 27% ao ano. Apresente a taxa de trabalho desse financiamento. Quer dizer, aqui a gente tem o contrário, né? A gente quer saber da taxa, não a taxa efetiva, mas a gente quer a taxa nominal, né? Então vamos aqui entender a resolução. Como se trata de um financiamento de juros simples, a taxa de trabalho não pode ser a taxa efetiva, pois ela é uma taxa de juro composto. Então devemos trabalhar com a taxa nominal. Passando de taxa efetiva ao ano para a taxa nominal ao ano, não há alteração temporal. É aquilo, a gente está falando ano para ano, o N é 360 e o F é 360. Não estamos mudando na primeira parte. Na segunda parte, a gente está passando de ano para mês. Aí a gente vai mudar. Então, nesse primeiro momento, a gente não muda. Vamos fazer de ano para ano, tá? Então, o que ele fala? A taxa efetiva está em ano, portanto, F é 360 dias. A taxa nominal também será em ano, então, o N, 360 dias. Aí, nós vamos fazer buscar a fórmula, né? D é colchete, a taxa efetiva, mais 1, sobre 1 sobre F menos 1 vezes N. Essa é a fórmula, né? Ele tinha lá a raiz e aquele transformou em 1 sobre F. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Da mesma forma, qual que é a taxa? Vou voltar aqui para o exercício. 27% ao ano de taxa efetiva. Então, está aqui. 27% dividido por 100 é 0,27. Mais 1, né? 1 sobre o F é 360, menos 1, vezes o N, que também é 360, a gente está trabalhando ano e ano, né? Soma o 0,27 com 1, dá 1,27. Calcula 1 sobre 360, dá 0,028, menos 1. Depois de definir os valores, é só aplicar e sair calculando, né? 1,27 elevado a 0,028 é 1,007, menos 1 vezes 360, e a gente chegou na taxa nominal 0,252 ao ano, ou multiplicando por 100, 25,2 ao ano. Tudo bem, pessoal? É entender o que é o F, né? É o F, o N, e colocar na fórmula. A fórmula pode ser assustadora, mas quando a gente começa a colocar os valores, vai calculando, não tem erro, tá? Tudo bem? Ok, professor. Aí a gente chega, né,
Um contrato de financiamento de juros simples, porque o parcelamento é curto prazo, apresentou uma taxa efetiva de 27 ao ano e a taxa nominal é 25,20 ao ano. E aí ele também faz uma observação. Note que a taxa nominal, numa mesma relação temporal ano a ano, que a taxa efetiva ao ano foi menor que a taxa... uma nova na relação temporal que a taxa efetiva foi menor que a taxa efetiva, né? Sempre que não houver alteração temporal, a taxa nominal será menor que a taxa efetiva. Então, aqui, a taxa nominal vai ser sempre menor que a taxa efetiva. O contrário, que no exercício anterior, a taxa efetiva é sempre maior que a taxa nominal. Então, e agora a gente vai fazer, passando da taxa efetiva ao ano para a taxa nominal ao mês, aí o que a gente faz? Como a taxa efetiva é ano, o nosso F é 360. Então, sempre coloquem assim, efetiva. O F aqui do efetiva vai ser sempre, façam essa associação do efetiva com esse F, né? Usar o F do efetivo. E a taxa nominal, o N, façam essa associação. Então, o F é 360, porque a taxa efetiva é ano, e o N é 30, porque a taxa nominal é em mês. Colocando os valores, ó, a taxa efetiva, que era 0,27, nós vamos transformar em taxa nominal. O F aqui é 360, o N é 30. Aí a gente vai fazer os cálculos, vai chegar na nossa taxa nominal 0,021 ou 2,10 ao mês. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o único cuidado é esse, né? Ficar atento ao F. Claro, a fórmula não dá para decorar, né? A fórmula é sempre dada. A única coisa que vocês têm que ficar atentos é qual vai ser o F e qual vai ser o N. A partir daqui, a taxa é dada, então é só substituir. Não tem muito problema, tá? Então, o que ele fala para a gente aqui? Dada uma taxa efetiva de 18,33 ao semestre, converta a uma taxa nominal ao ano e ao trimestre. Lembre-se que aqui, ó, aqui ele está dando ao semestre, né? Semestre são 6 meses, e aí se a gente for usar dias, são 180 dias. Aqui está a fórmula, né? A gente tem a taxa efetiva e vai transformar em taxa nominal. Então, para transformar em taxa nominal, essa fórmula de baixo é mais fácil do que a de cima, que tem raiz, né? Então, ele criou essa variação que fica mais fácil, a gente usa só como potência. Então, a minha sugestão é usar essa fórmula ao invés da de cima, tá? Como a gente viu no exercício anterior. Então, vocês querem fazer? Utilizem essa fórmula de baixo para vocês testarem, tá? Então, vocês vão transformar uma taxa efetiva de semestre. Então, se o F, a taxa efetiva é no semestre, o F vai ser 180, né? E aí a gente vai transformar primeiro em taxa nominal ao ano. Então, o N é 360 e depois 90, tá?
Professor, Oi. você não pediu pizza hoje, não? Ainda não chegou, viu? Daqui a pouco o motoboy chega. Tá, esfriar aqui. Mas tá lá Você fora quer o esperando. endereço para mandar entregar? Pode mandar. Não, é a minha aqui que tem que pegar já. A sua já chegou? Já. Deixa eu te perguntar, essa avaliação, eu fiz uma avaliação ontem do professor João, tem que fazer a sua também? Ou é a mesma, é válida para todos? Do avaliar? É, Não, você já fez, você já ganhou ponto. Aquilo que eu comentei no início, eu não sei se você estava, né? tá. Então, o que que eu estou fazendo? Para quem fez, você faz uma avaliação só. Então, Quem tiver comigo e fez o avaliar, e aí eu já, a coordenação passa quem fez, aí eu já estou dando pontos para quem já fez. Quem fez pontos já ganhou, quem fez avaliar já ganhou 500 pontos, tá? Eu não então vou é uma só, esperar dar os né? 70. Na minha disciplina, porque você faz comigo na quinta e na sexta, né? Ontem eu fiz o do o professor João pediu para fazer, eu fiz. Ah, tá, mas não. Aí não, mas tudo bem. Se aparecer seu nome, agora cada professor está tratando de uma forma diferente. Então, nas minhas Entendi. disciplinas, Dá um ponto. quem fez vai ganhar 500 pontos. Então, o seu eu lembro de eu já ter lançado, tá? Tá bom, Que então. apareceu Obrigado. já seu nome. Então, quem ainda não apareceu lá é porque não fez ou porque não apareceu ponto para mim, não apareceu ali na lista, né? Então, a minha sugestão é: quem não fez o avaliar, faça que comigo eu já vou lançar 500 pontos, tá?
Pronto? Então, pessoal, o que que a gente vai fazer, né? A gente quer a gente quer calcular a taxa nominal, né? Que ele chama de D, né? Então a gente tem que a taxa efetiva é 18,33. No primeiro, como ela é semestral, ela é 180 dias, o F é 180 dias, e o N é 360, que é do ano, né? Então, como que a gente calcula primeiro para transformar ela na parte anual, né? Que a gente vai transformar uma taxa efetiva de semestral para anual. Então, o nosso N é 360 e o F da taxa efetiva é 180, tá? Então, nossa taxa é 18,33, ficou 0,1833 mais 1, colocando na fórmula, 1 sobre 180 menos 1 vezes 360. 1 sobre 180 é 0,00555. Eu coloquei várias casas para tentar dar o máximo de aproximação, mas não precisaria ser tudo isso, né? Então, aqui somando 0,18 com 33, 0,1833 com 1, a gente vai ficar 1,18 elevado, 1,1833 elevado a 0,0555, tá? Elevando da 0,00935477, né? Multiplicando por 360, vai dar uma taxa de 0,3367 ou 3367 ao ano, tá? E se a gente for fazer ela para o trimestre, esse valor é o mesmo para as duas, né? Porque o 180 continua, a gente vai chegar numa taxa de 8,41 ao trimestre. Tá? Chegaram nesse valor? Chegaram próximo? Ô, professor, esse 180 saiu da onde? O 180 tá aqui, ó. É. Ele saiu daqui, ó. Semestre. Ah, tá. A 6 nossa meses. taxa efetiva é o semestre. Então, ele quer fazer a taxa nominal ao ano e ao trimestre. Então, esse aqui continua sempre o mesmo, né? Então, o que que ele fez aqui? A fórmula é essa daqui, né? D e EF, a nossa taxa é 18,33, tá? Substitui aqui em decimal 0,1833. O F aqui, que é da taxa efetiva, que é semestral, os semestres são 180 dias, e o N aqui é anual, porque a gente vai querer, o nosso N corresponde ao período nominal, que é 360 dias, tá? Foi o que a gente fez aqui, tá? 360 e 180 do valor da taxa efetiva, que é semestral. Todo esse cálculo aqui dá 0,0935477, multiplica por 360, dá
0,3367 é 33,67%. Esse valor todo aqui vai ser o mesmo para o trimestre. A única coisa que muda no trimestre é que é 90 dias, tá? Então, a gente vai, ao invés do N ser 360, o N vai ser 90, porque é trimestre, tá? E aí vai dar uma taxa trimestral de 8,41, tá? Complicado, pessoal? Não, é só prestar atenção. A gente retoma esses dois exercícios, esse e esse próximo aqui, a gente retoma na próxima aula, tá? Que aqui ele vai fazer a taxa nominal em biênio para taxa efetiva em biênio ao semestre. A gente retoma esses dois exercícios. Eu vou mandar para vocês essa aula, né? Vocês tentem fazer e na próxima aula a gente retoma esses dois assuntos para que vocês fixem, tá? Aqui já tem até a resposta, mas para vocês darem uma olhada, a gente força, porque a gente já está... um monte de informação começa a cansar, né? Então a gente retoma na próxima aula. Então aí o que vocês vão fazer como atividade do professor, naquela famosa, né? Vocês tiram uma foto de um dos exercícios aí que vocês resolveram e posta nesse link aqui, tá? Qualquer um, professor? Qualquer um que a gente resolveu na aula aí, posta nesse link para vocês ganharem ponto de... E quem não fez o avaliar, faz o avaliar para ganhar ponto também, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, Aí a obrigado. próxima aula o senhor A gente retorna. retoma esses dois últimos, tá? Obrigado pela participação. Bom final de semana. A gente se vê na próxima semana, tá? Ok, professor. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Um abraço, então. Obrigado, professor. Bom final de semana. Abraço. Bom fim de semana. Tchau. O senhor vai colocar atividade do professor no